sido dias que todos nós, como seres humanos, a humanidade, tem atravessado dias turbulentos, né? E o nosso conforto tem sido o Senhor, a palavra do Senhor. Essa semana 2 palavras vieram fortemente no meu coração, uma principalmente através de um pequeno vídeo de um adolescente da nossa igreja que falou sobre barco, né, sobre navegação. A nossa adolescente Ana Gabriela, e outra palavra também que me lembrou tempos que já se passaram, tempos antigos, de pessoas que perderam a esperança, de pessoas que já começavam a não acreditar mais que o Senhor tinha poder para transformar aquilo que parecia sem expectativas, o caos, os dias de trevas, outra vez em dias de alegria. Mas a gente vai ficar com a mensagem dos barcos. Nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Peço que você acompanhe com muita calma. Como a gente tem falado, tem sido dias difíceis. Essa passagem que a gente vai ler em Marcos, capítulo 4, é uma passagem que nos mostra a quem devemos buscar nos dias difíceis. Muitas das vezes as pessoas elas acham que ter medo te diminui diante das dificuldades. Infelizmente há pessoas que se deixam levar pelo medo, mas na verdade o medo ele é uma parte muito da humanidade. Nós, semana passada, aqui pela manhã, nós falamos de Gideão, e nós vimos que ele teve medo. Ele temeu, antes de tomar a posição em que ele foi direcionado por Deus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Nós vamos meditar até o versículo 41, final desse capítulo. Essa passagem é uma passagem também que ela é relatada no capítulo 8 de Mateus, no capítulo 8 de Lucas, mas a gente vamos ler Marcos, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, irmãos, diante da nossa reflexão desta manhã, eu vou falar aqui um pouquinho de literatura até a gente chegar na literatura que é a Bíblia, essa literatura sagrada. Há um tempo atrás eu tive o prazer de ler um livro de um autor chamado Ernest Hemingway, um livro chamado Velho Mar. E por que eu estou falando desse livro com o texto bíblico de Marcos? O pensamento de Ernest, quando ele constrói esse livro, ele usa da metáfora o ser humano, naquele velho, está toda a humanidade constituída naquele velho. E o mar, como se fosse a vida humana, tudo aquilo que nos cerca, muito maior do que nós mesmos. E ele vai enfrentar várias resistências, várias barreiras, até uma pequena tempestade, diante daquilo que ele busca. E quando ele chega no final, infelizmente nós estamos falando aqui de um livro ficcional, de um homem que não colocou Deus no seu barco.
aquele velho termina sem nada, tendo que recomeçar muito daquilo que ele perdeu, de tudo aquilo que foi aquela aventura daquela viagem só ao mar. Há um tempo atrás, também trabalhando numa empresa que eu trabalhei durante muitos anos, a Supervia, ferroviária, nós tivemos na época um curso também sobre um autor, uma história real baseada em um capitão chamado Ernest Scranton. Esse senhor, no ano de 1914, ele e uma grande tripulação da época, a nova tecnologia que existia na navegação da época, eles tentou chegar ao Polo Sul, atravessou os mares gelados, tentando levar por vias, fluviais até onde pudesse chegar no seu navio. E aí ele enfrentou resistências. Só que, por que esse livro ficou tão famoso? Porque o Ernest Scranton, ele perdeu tudo, ele perdeu até o navio. Mas ele, com a sua capacidade e com a sua sensibilidade, ele conseguiu salvar a sua tripulação diante daquele caos. E o que nós temos a ver com o texto bíblico que nós estamos estudando aqui? Muito simples. A gente está vendo aqui uma tempestade que se formou. Você vê que nos primeiros versículos, no versículo 35 e 36, fala-se que foi mais outros barcos, não foi só o barco que Jesus estava com os discípulos. Outros barcos também começaram a segui-los. Só que se a gente ver a partir do versículo 37, você já vai ver a imagem de apenas um barco. O barco que Jesus estava e seus discípulos. Quando eu falo isso da história do Scranton, com o próprio livro do Ernest Hemingway, O Velho Mar, e quando eu trago essa reflexão para a gente pensar nesses momentos difíceis que nós temos vivido, nessa tempestade que tem parado sobre a humanidade, a gente pode começar a perceber e identificar algumas características interessantes para a gente compreender a grande reflexão dessa história. Há um tempo atrás eu fui fazer um passeio à Ilha Fiscal com a minha família, e foi interessante que a gente estava tendo dias de muitos ventos sobre o mar. E uma vez eu cheguei a descer para o rio, sair de Japeri com meus filhos e minha esposa, e no meio do caminho a gente recebe a mensagem que o passeio estava cancelado. Ficamos muito aborrecidos porque já estávamos no meio do caminho, e a empresa que ia fazer o passeio nos explicou que isso não era a ordem deles, era a ordem da Marinha. A Marinha que liberava e autorizava essas viagens ou não. E nós estamos falando de um barco médio, que faz todos os dias aquele mesmo passeio. E no dia que a gente conseguiu ir, eles estavam tentando bastante. E quando foi chegando a parte da tarde, a gente começou a ver como que aquele barco balançava diante dos ventos. E nós estamos falando de um barco a motor. Aqui nessa passagem bíblica, nós estamos falando de um barco de pescadores no período antigo da história. Num período em que você não tinha. Se até os grandes navios, a gente vê a história da chegada dos portugueses ao Brasil, os grandes navios passavam por várias crises e tormentas, por várias destruições de grandes navios, de naus, de caravelas. Nós estamos falando aqui de um pequeno barco de pescadores, que do nada começa a ver uma grande tempestade se formar. Quando nós vemos nas salas de cinema ou nas nossas televisões em casa filmes sobre tempestade, a gente se assusta, vendo toda aquela movimentação do mar, toda aquela movimentação do vento. E o interessante é que a partir do versículo 38 fala que Jesus estava dormindo. Agora, cuidado com esse dormindo, irmãos, porque é isso que eu quero que a gente enxergue, nesse dormindo que Jesus estava. Jesus estava dormindo, enquanto aqueles homens se assustavam. Provavelmente, se nos primeiros versículos 35 e 36 fala-se de outros barcos, e agora está falando de um barco só, provavelmente os outros se assustaram bem antes com a formação do tempo e desistiram de seguir a viagem. Mas aqueles homens seguiram a viagem com Jesus, continuaram no seu caminho até o outro lado do mar. Seguiram e começavam agora a se assustar perante as forças do vento, perante a formação da tempestade. Eu vou lembrar os irmãos, a gente tem duas passagens bíblicas interessantes para a gente falar também sobre tempestade.
Peço que você deixe marcado aí Marcos capítulo 4, mas siga até Atos capítulo 27, que a gente vai ver a história de outro homem passando por uma tempestade. Atos capítulo 27. A história dessa viagem, ela começa no capítulo todo, mas a gente vai chegar na parte mais complicada, a partir do versículo 20, né, em que eles estão de frente parece com caos, com minutos finais de vida. A partir do versículo 20, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, eram preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Amém, irmãos? Então a gente vê que o apóstolo Paulo passando pela mesma situação, né? Provavelmente uma tempestade maior, um navio de viagem, um navio maior do que o navio que aqueles pescadores estavam com Jesus. Mas uma tempestade tremenda, e quem segue os versículos anteriores vê como que aquele navio arrasado pelos ventos e pela tempestade, e que Paulo já tinha avisado, mas eles preferiram não seguir os conselhos de Paulo, e Paulo agora dá uma palavra de esperança, Paulo estava o tempo todo atento a tudo que estava acontecendo, só que diferente dos discípulos naquele momento, eles não viram como as outras pessoas que o tempo estava mudando e pararam a viagem. E nem ao mesmo tempo também ficou, por mais que o seu coração humano deveria estar assustado, ele tinha confiança e estava diretamente ligado ao grande capitão, nosso Senhor Jesus. Lá no Velho Testamento a gente tem a história que as tias gostam muito de falar com as crianças, é a história de um profeta, capítulo 1 de Jonas, outro homem que vai enfrentar uma tempestade. Capítulo de Jonas, depois de Daniel, depois de Oséias. Entre Amós, por ali por perto, irmãos. Jonas, capítulo 1. Profeta. Nós vimos o presbítero Leandro falar aqui do profeta Isaías, do seu chamado, Jonas também teve chamado. Só que diferente de Isaías, que disse: Eis-me aqui, ele fez ao contrário. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava, e dormia profundamente. Chegou-se ainda o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então a gente viu aqui, dois sentidos, é por isso que eu falei para vocês: olha, o dormindo de Jesus não compara com o dormindo de Jonas, aí estão dormindo totalmente diferente. E o que eu quero que nós possamos pensar aqui nessa reflexão, em cima desses três textos, em que a gente vai voltar lá para Marcos. A primeira pergunta que eu faço a você nesta manhã: qual tem sido a sua tempestade? Temos vivido dias difíceis em que de repente a nossa tempestade tem sido até permanecer em casa, com as nossas famílias. E muitas das vezes o que a gente vê, a trilha comercial, a televisão falando assim: tudo isso
e vai voltar a tudo ser como era antes. Muitas pessoas hoje duvidam que a humanidade, depois de passar por isso, tudo será como antes. Alguns acreditam que será melhor, outros, infelizmente, têm a pior expectativa possível e acreditam que a humanidade continuará cada vez mais individualista. Qual tem sido a sua tempestade? Tem gente que nesse momento tem enfrentado tempestades momentâneas, mas vivem lutando contra tempestades que já têm se eternizado em suas vidas. Tempestades como dificuldade no casamento, tempestades na dificuldade de lidar com seus filhos na adolescência. Tem outros que têm dificuldade de lidar com seus filhos até pequenos. Tem outros que têm dificuldade de lidar com as pessoas. Tem outros que as tempestades são sua própria forma de lidar consigo próprio, né? Muitas vezes falam que não deve, no momento inoportuno. Tiago falava na epístola dele sobre como que é difícil o homem domar a sua língua. Então muitas das pessoas, a tempestade que enfrenta é a sua própria índole, a sua própria forma de ser. Qual tem sido a sua tempestade nestes dias? Outra pergunta, e aí sim tem a ver com o que a gente viu de Paulo e de Jonas: como você se comporta frente a essa tempestade? A tempestade está surgindo, as nuvens negras, o vento forte batendo no seu rosto, o barco balançando fortemente. Como você tem se confrontado frente a essa tempestade? Como Paulo, confiante, ligado no Senhor? Como Jesus, com a aparência de quem está dormindo, mas sabendo quem controla tudo e todos? Aonde está o poder do controle sobre todas as coisas? Ou como Jonas, estava dormindo para fugir das verdades do que estava acontecendo? Como você tem se comportado diante dessa tempestade? Diante da pandemia? Fizemos um convite domingo passado aqui pela manhã. Eu vi aquela adolescente fazer esse convite também pela semana, nos grupos da igreja, sobre a gente tirar tempo para o Senhor, aproveitar esse momento de tempestade, esse momento de tribulação e se ligar com o verdadeiro capitão de nossas vidas. Porque muitas das vezes nós estamos como Jonas dormindo diante de um momento tão importante, diante de um momento que nós deveríamos estar ligados naquele que é a nossa vida, aquele que é a nossa verdadeira esperança. Porque, como dizem a propaganda da mídia, tudo isso vai passar, mas nosso Deus, Ele é eterno e Ele vive e reina para todo sempre. Então, como nós temos se comportado frente à tempestade? Quem tem sido, a nossa rocha de segurança? Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, perto de Marcos, que esse alicerce é onde você tem colocado a sua segurança, que é o que sustenta. E aí ele está falando de barco, ele está falando de própria terra, de próprio fundamento onde a gente coloca a nossa casa. Mateus capítulo 7, lá a partir do versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, a tempestade vem de novo, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Como que a gente vê às vezes na televisão, quando mostra a ressaca do mar, e a gente vê as águas da praia atingir, a calçada, atingir as ruas ali próximas da praia, e como que nós ficamos assustados diante da força do mar. E o Senhor Jesus fala aqui que aqueles que vivem debaixo da sua palavra, aqueles que vivem a prática da sua palavra, eles são como quem fez a casa na rocha. Não há onda forte que vai prevalecer, não há chuva, não há tempestade que vai prevalecer sobre essa casa. Paulo está aqui diante do caos, diante de um momento difícil, mas Paulo está ligado no Senhor. Paulo tem certeza quem está conduzindo aquele navio, e há uma promessa para ele que pode se perder tudo, pode se perder totalmente aquela embarcação,
mas a vida dele e a vida daqueles que estão com ele estão na mão do Senhor, e por isso não perecerão, porque o verdadeiro capitão, como eu falei no Ernesto Scleton, não está preocupado com o barco, mas está preocupado com a sua tripulação, está preocupado com as pessoas que estão com ele. Como você se comporta frente à tempestade? Terceira pergunta, irmãos: quem é teu capitão? Tem uma poesia que eu gosto muito, de um poeta chamado Walt Whitman, poeta estadunidense. Foi muito famoso num filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Ó capitão, ó meu capitão, né? E essa poesia traduz isso. A mesma palavra que a poesia traduz, essa questão está acontecendo com Paulo. O capitão, depois de enfrentar tudo isso, de vencer todas as turbulências, é o olhar das pessoas que estão ao seu redor que mostra que ele foi vencedor. Quem é o capitão do seu barco? Tem um louvor que fala, né, com Jesus no nosso barco, né? Quem é o capitão da sua vida? Quem tem sido o teu capitão frente a essa tempestade? Nesses dias de trevas, nesses dias difíceis. Uma tempestade no mar, eu nunca passei, graças a Deus, por uma tempestade no mar, mas quando a gente vê na ficção, como a gente vê aqui na Bíblia, Paulo falando também, é uma história real. E às vezes quando a gente vê até grandes navegadores falando sobre essas tempestades, né, parece que o céu escurece tudo, e navios com todo o mecanismo de proteção se abalam, tem medo, até porque nós vemos que a natureza ela assusta a humanidade. Nós temos visto isso muito nos dias atuais, e o navio, por mais forte que seja, e já houve comprovação disso, é só lembrar da história do Titanic no cinema, né? Algumas pessoas acham que constrói coisas inabaláveis. Se o teu capitão não for Jesus, você vai sossobrar, você vai afundar, você vai perder não só a tua vida, como vai perder tudo aquilo que você tem, vai perder toda a tua tripulação, todos aqueles que te cercam. Então a pergunta que eu te faço nesta manhã é: quem é teu capitão? Quem é que está direcionando o teu barco? O teu barco está sendo levado pelos ventos da vida? Né? Está fazendo como aquele pagode, né? Vida, deixa a vida me levar, leva eu? Ou será que a sua vida tem direção? Será que a sua vida está enraizada, alicerçada na palavra do Senhor? Será que você está dormindo como Jonas, esquecendo nesses dias difíceis de estar acordado enfrentando a tribulação? Ou você está desperto, como Paulo, orando sem cessar, como ele mesmo fala lá no primeiro capítulo de Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17: orai sem cessar. Será que você está orando? Será que você está alicerçando a sua vida na palavra? Irmãos, é tempo de sabermos quem é o capitão do nosso barco. E para fechar, a última pergunta que eu te faço para nós refletirmos nesta manhã: quem é esse que silencia uma tempestade? Quem é esse, irmãos, que silencia uma tempestade? Aqui em Marcos, capítulo 4, ele estava dormindo sobre o travesseiro, como aquela criança, né? Você chega às vezes quando a gente sai pela manhã de casa, quem tem filhos pequenos, o nosso cinegrafista, o Igor, por exemplo, tem logo 2, e são, eles são tremendos, mas quando estão dormindo, que coisa linda, irmãos. Descansa. Eu vejo minha pequena Ludmila lá, pode muito se acabar, a segurança do lar, a segurança de saber que está próximo dos seus pais, a segurança que a criança na sua inocência tem na sua vida. Jesus está dormindo sobre o travesseiro, e aqueles homens entram em desespero. Mestre, não importa que nós vamos perecer, mestre, tu não está vendo as nuvens, o vento batendo forte, esse barco balançando para lá
Deus calmamente levanta e repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquieta. Aqueles homens olham para ele, aqueles homens com grande temor, assustados, dizem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus de Nazaré. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que você pode ficar tranquilo, que Ele é Deus de resposta para a sua vida. Ele é Deus de acalmar a tempestade que você está vivendo nesta manhã. Ele é Deus de acalmar os teus medos, aquilo que você tem enfrentado de noite. Aquele que dorme, diz o salmista, aquele que dorme, pega logo no sonho, aquele que dorme descansando no Senhor. Não é dormindo fugindo das tormentas ou da tempestade como Jonas, mas é descansando porque sabe que o capitão da sua vida é Jesus Cristo. E nesta manhã eu te peço, Pai, pensa essa reflexão junto comigo, a você que tem vivido dias de turbulência, dias de tempestade, dias de angústia, dias de aflição. Esse é o Senhor que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o nosso Senhor Jesus, é o capitão da nossa vida, é o capitão da nossa alma. E a você que tem estado distante desses caminhos, que já andou no barco com o Senhor Jesus, mas tem tirado o capitão da sua vida e tem entregue aos ventos, às tempestades da tua vida o curso do teu caminho, te peço que você nesta manhã reflita: é tempo de colocar o Senhor Jesus como capitão da tua vida, pois só Ele, depois de toda essa tribulação, de todo esse momento de tempestade, pois só Ele vai cuidar da sua alma. Só Ele pode dizer que é tempo de aquietar, é tempo de se acalmar. E Ele vai dizer ao vento e à tempestade que te aflige nesta manhã: basta, silencia, aquietai-vos, pois Ele é Deus. Esse é o nosso Senhor. Está aqui. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este, meu caro? Quem é este que até o mar lhe obedece? Salmo 107. Estou terminando, irmãos. Quando a gente fala do Senhor Jesus, a gente se empolga. Porque quando a gente olha para trás, olha para nossas vidas, nós vemos quantas tempestades Ele já caminhou conosco, quantas tempestades na nossa vida Ele já acalmou. Quantas vezes nós nos colocamos no mar sem porto a chegar, nos colocamos ao mar sem preparar, aquilo que precisávamos de alimento, do que precisávamos para fazer a viagem. Muitas das vezes a sua vida nesta manhã deve estar assim, jogada ao mar, sem um porto para chegar, sem expectativas. E aí Ele chega lá e senta na polpa do teu barco e Ele te dá direção. É como aquela história lá nos evangelhos dos pescadores que estavam no mar e não conseguiam pegar nada, e de repente Jesus entra no barco e coloca ali a rede, e elas ficam tão cheias que quase derrubam os barcos. Esse é o capitão, esse é o Senhor Jesus Cristo. Salmo 107, versículo 28 a 30. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Meus queridos, é com essa palavra que eu vou terminar essa reflexão. Daqui a pouco o reverendo César vai estar fazendo uma intercessão pela sua vida, pela vida daqueles que já têm colocado o Senhor como capitão do seu porto, capitão do seu navio, como aqueles que ainda precisam colocar o Senhor Jesus como capitão, porque só Ele acalma o mar, só Ele te leva seguro ao porto, como diz o salmista, porque só Ele tem poder sobre tudo e sobre todos.
Então, nesses momentos de tribulação, de angústia, nesses momentos de tempestade, coloque o Senhor como capitão da sua alma. E essa palavra que eu deixo nesta manhã, para que nós possamos nos confortar no Senhor, para que nós possamos saber que por mais que nossos barcos sejam fraquinhos, frágeis, por mais que ele seja uma grande embarcação, um grande navio, um porta-aviões, se o Senhor não estiver com ele na direção, você está sozinho e você está correndo grande perigo. Mas se ele estiver com você, que seja um pequeno barco à vela, um barco de pescador, você está mais seguro do que numa grande fortaleza, porque o Senhor é uma rocha na palavra. Amém, irmãos?